nome é Vasco. No vídeo de hoje, eu quero lhe dar informações sobre fatos relevantes sobre o pagamento de dividendos da Petrobras, com DataEx agendada para o dia 28 de abril, Datacom até 27 de abril. Mas neste vídeo eu quero complementar o vídeo que eu divulguei no último dia 28 de março. Tenho recebido muitas perguntas a respeito. E é importante que você tenha conhecimento dos fatos relevantes complementares que eu vou passar hoje aqui a vocês. Principalmente com base em muitas perguntas que estão me fazendo e eu quero responder todas elas. Então a carta de fatos relevantes está aqui, ela está disponível para todos os acionistas no site de investidorespetrobras.com.br. Também foi encaminhada a B3 aqui no Brasil e a Bolsa de Nova York. A Petrobras também é comercializada na Bolsa de Nova York. Então essa carta é uma carta pública, ela está também em poder de diversas agências de notícias que divulgaram este pagamento de dividendos. É um pagamento que está aí por acontecer, mas tem um fato relevante que é muito importante você ter conhecimento. E melhor do que ficar simplesmente falando é ler, mas é muito curto aqui o espaço aqui da carta de fatos relevantes. Então eu quero passar isso a vocês e depois complementar e responder algumas perguntas também aí das pessoas que viram o vídeo anterior e também os assinantes do meu canal, assinantes da Estratégia Vasco Freeway, que tem muito interesse aí, principalmente em administrar ali o preço médio com base no recebimento aí de dividendos, tá certo? Então vamos lá. A diretoria executiva, por maioria, a diretoria executiva da Petrobras, por maioria absoluta, propôs ao Conselho de Administração da Petrobras o pagamento de dividendos em duas parcelas iguais dos meses de maio e junho, da seguinte forma: o total dos dividendos será de R$ 2,74573369 por ação preferencial ordinária, a serem pagas em duas parcelas. A primeira parcela de R$ 1,37286685 por ação preferencial e ordinária em circulação e será pago no dia 19 de maio de 2023, a primeira parcela. A segunda parcela de o mesmo valor, R$1,37,286684, que é essa dízimo aqui, por ação preferenciais e ordinárias, e vai ser pago a segunda parcela no dia 16 de junho de 2023. Agora a atualização do vídeo anterior, o fato relevante que eu quero passar a vocês. O Conselho de Administração, por maioria, aprovou a recomendação da diretoria executiva da Petrobras, porém, dado que o montante proposto ultrapassou a aplicação da fórmula prevista no item 4.2 da política de distribuição de dividendos da Petrobras para esse exercício 2023, ultrapassou em 49 centavos, 80,6828, mais esse quebradinho aqui, por ação ordinária e preferencial. Então, e o Conselho de Administração, por maioria, sugeriu que os acionistas da companhia avaliem a criação de uma reserva estatutária. Uma reserva ficaria em caixa, tá certo? Para alguma finalidade, de alguma forma será exposto ali aos acionistas, na forma da lei, para reter esses 49 centavos e os quebradinhos aqui no caixa da Petrobras por ação ordinária e preferencial, tá certo? Dos resultados referentes aos resultados de 2022. E essa proposição, essa proposta aos acionistas, os acionistas se reunirão, conforme aqui no início aqui, no dia 27 de abril de 2003, para tomarem uma decisão. A decisão que eles têm que tomar é a seguinte: caso os acionistas não acatem a sugestão do Conselho de Administração de criar uma reserva, ou caso não seja retido todo esse saldo, porque talvez eles possam não reter 49 centavos, mas reter 20 centavos ou 30 centavos, qualquer coisa do gênero, tá certo? Mas a proposta é reter 49. O Conselho de Administração, por maioria, recomendou aos acionistas que o pagamento desses 49 centavos e mais os quebradinhos, por ação ordinária e preferencial,
tá certo? Ou seu saldo remanescente ocorra em 27 de dezembro de 2023, tá certo? Corrigido pela taxa Selic e deduzido na segunda parcela dos dividendos. Ou seja, se o conselho de administração dos acionistas eles acatarem a criação da reserva, então nós não teríamos essas duas parcelas de 1,37, mas teríamos uma primeira parcela de 1,37, uma segunda parcela na mesma data de 1,37 menos os 49, e os 49 seriam pagos e corrigidos pela taxa Selic em 27/12. Então eu até fiz uma continha já aqui, marquei aqui, a primeira seria de 1,37 os quebradinhos, a segunda seria de 87 centavos, que é 1,37 menos 49, e os 49 serão pagos em 27 de dezembro. Então pode continuar sendo as duas parcelas se eles não aprovarem a reserva. Se aprovarem a reserva, ou parte dessa reserva, será feito em duas parcelas e dedutível aqui da segunda, e a terceira do saldo que eles definirem na reunião do dia 27 de abril, será pago aí no dia 27 de dezembro de 2023, tá certo? Ok, isso é o fato relevante. Agora, caso a proposta de distribuição de dividendos seja aprovada na Assembleia Geral dos Acionistas, que será no dia 27 de abril, sem a retenção da reserva postergada ali, tá certo? Pelo Conselho de Administração dos Acionistas, os dividendos serão pagos nas duas parcelas normais ali, de 1,37 cada uma delas. Essa é a atualização que eu quero lhe fazer. Continua a DataEx para 28 de abril aqui, tá certo? E a Datacom até 27 de abril. Veja bem, essa é a informação e a atualização que eu estou te fazendo. Se você está posicionado e ficaria posicionado de qualquer forma até o dia 27 de abril para receber os dividendos, muito que bem. Mas eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas que têm quando ele recebe uma informação de um bom pagamento de dividendos, ele me pergunta: posso comprar ações no dia 25, 26, 27 e já receber, ficar com o direito dos dividendos e já vender lá no dia 29, 30, no dia 1º, alguns dias depois? Eu lhe digo o seguinte, respondendo aí a pergunta de dezenas de pessoas que fizeram perguntas semelhantes: é possível isso, é possível, mas você tem que tomar a decisão e saber da seguinte informação. Quando tem um pagamento de dividendo, vamos imaginar que o conselho decida pagar os 2,74 na íntegra lá, tá certo? Em duas parcelas. Se você comprar ações no dia 27, no dia 25, sem dúvida você terá direito aos dividendos. Só que eu quero lhe informar que no dia 28 existe um ajuste nos preços. O leilão, quando abre no dia 28, ele já abre com preço ajustado, deduzindo do preço que entrou no leilão, ou seja, do preço da cotação, ele é deduzido de 2,74. E se você está posicionado, por exemplo, lá, além de você comprar alguns dias antes, já lançou uma call, por exemplo, para fazer uma renda extra já de imediato, os strikes também, eles são deduzidos aí do pagamento de dividendo. Então, se você tinha lá um dividendo lá de R$20, um strike de R$20, ou de R$25, ou de R$30, não importa, ele será deduzido ali de 2,74. E todos os strikes futuros e todos aqueles que também estão em andamentos serão deduzidos deste valor. Então, praticamente existe uma compensação. Se você não tem conhecimento, eu quero lhe dizer o seguinte, que dividendos não é juros que você está recebendo. Dividendos é um retorno sobre o seu patrimônio, é um retorno sobre o seu investimento. Por isso ele é deduzido. E está correto. É como se você comprasse um sorvete, por exemplo, por R$20, desse uma nota de R$20 e já te devolvessem ali R$2,74 de troco. Quanto que saiu o seu sorvete? Foi R$20 menos R$2,74, que foi de fato o que você pagou. Então o seu preço médio já não é mais R$20, é R$20 menos R$2,74. E assim acontece no preço médio da ação, isso acontece no preço médio que você está administrando ali para a sua reserva ali
os seus valores futuros ali com base nas suas rendas extras com base nas opções, nas vendas de call. Então, o seu preço médio tem que ser administrado para esse fim. Lá na corretora, lá na B3, o seu preço ficou com o preço que você pagou. Mas o preço que você vai vender lá no dia 20, 29, 30, ele foi deduzido dos dividendos. Então, tome cuidado se você faz esse tipo de operação, comprar uns dias antes para vender uns dias depois, você vai receber os dividendos? Irá. Mas quando você vender, você está vendendo a um preço menor. E muitas pessoas pensaram igual você. Tá certo? Eu não estou querendo fazer uma apologia para você não fazer essa operação. A decisão é sua. Eu não faço esse tipo de operação. Comprar antes, esperar, tenho direito de dividendos, depois vou... Não. Normalmente, quem tem assim uma visão de comprar ações de uma empresa boa pagadora de dividendos, tem uma visão mínima ali de médio e longo prazo. Mínima de médio prazo. Não a curtíssimo prazo, comprar uma semana antes, vender uma semana depois. Então tem que fazer muita conta, você tem que ter conhecimento do que está fazendo, conhecer outros indicadores, outros fatores, tá bom? Eu prefiro ficar fora desse tipo de operação. É minha visão. Isso não é recomendação, mas fica aí. Até mesmo porque os acionistas tomarão uma decisão no dia 27. Não sei que horário, se vai ser 7 da manhã, meio-dia ou 6 da tarde, depois do pregão. Então ainda você tem aí que saber se realmente vai ter uma aprovação ali de pagar em 3 parcelas ou 2 parcelas, ou reter uma parte maior. Então tudo isso são informações relevantes para a sua decisão. Quer ter ação da Petrobras na sua carteira? É uma boa empresa, mas está no momento certo de comprar agora? O preço está bom? Aí é uma decisão que você tem que tomar. Eu não faço recomendação deste tipo, tá bom? Mas eu também quero lhe dar uma informação muito legal. Se você ficou aqui, buscou este vídeo, se você buscou este vídeo porque porque você se interessa pelo assunto de dividendos, você já ouviu falar no índice DIV, IDIV? Não ainda? Ótimo, você já conhece, perfeito. Mas eu quero dar uma informação principalmente aqui aos assinantes da Estratégia Vasco Freeway, aos assinantes aqui do canal. Quero lhe falar um pouquinho sobre o DIV, porque o assunto foi relevante para você sobre dividendos. E você tem que saber também avaliar um pouco as empresas boas pagadoras de dividendos para você colocar na sua ação, na sua carteira, tá certo? Eu quero lhe falar sobre o IDIV. O IDIV é um índice semelhantemente ao IBOV, foi criado pela B3 no ano de 2005 e ele é muito importante, principalmente se você tem uma visão de ter ações na carteira boa pagadoras de dividendos. Então eu quero explicar isso a vocês rapidamente. IBOV, vocês sabem que é um índice do IBOV, da Bolsa de Valores brasileira, e ele é formado por 88 empresas. Aqui, olha, eu clico aqui, são essas 88 empresas aqui por setor de petróleo, setor de energia, setor financeiro, bancário, ou seja, são 88 empresas, as melhores empresas, com os maiores volumes de negócios da Bolsa de Valores, são 88 empresas. Não quer dizer que são as melhores 88 empresas pagadoras de dividendos. Não quer dizer isso. São em volume de negócio, em boa situação estratégica aqui para a Bolsa de Valores, empresas representativas aí na Bolsa, empresas que têm um bom volume de negócio. É simples assim. Quem define esse ranking aí e essa carteira, vamos dizer assim, de composição do IBOV, é a própria Bolsa de Valores. Essas ações, quando alguma empresa não está bem, como por exemplo, alguma empresa que entrou em recuperação judicial, alguma empresa está numa situação muito, muito ruim, numa tendência muito forte, saiu de R$20, já está em R$2 o preço, ela sai, ela é extinguida aqui dessa lista. Então, é uma lista muito bem administrada pela B3. Há poucos meses atrás, estávamos em 92 empresas, hoje já estamos em 88 empresas. Estava em 89, saiu Americanas daqui, ficou 88, tá bom? Cada 2, 3 meses o IBOV
ele refaz essa lista, mas muda muito pouco e muda o ranking também, tá certo? Então muda o ranking aqui das empresas dessa composição. Então nós temos aí o índice do Ibov. Agora existe o BOVA11. O BOVA11, o Ibov ele não é comercializado na bolsa, mas existe um fundo de investimento chamado BOVA11, que eu já fiz outros vídeos mostrando tudo isso a vocês, e você pode comprar, negociar ações do BOVA11 que refletem exatamente o índice do Ibov, perfeito? Ele não paga dividendos, não paga bonificações, porque ele tem aqui uma carteira exatamente conforme o ranking aqui das ações, nas mesmas proporções do ranking que compõe o Ibov, para manter ali um equilíbrio, uma formação gráfica, uma formação de preço muito semelhante ao Ibov. Olha, se você olhar aqui o BOVA11, bate o olho aqui neste gráfico, eu vou mudar agora para o Ibov. Olha, é muito semelhante o gráfico, tá certo? Para não dizer muito, é semelhante, mas é comercializado. Agora nós temos um outro índice, olha que legal, chamado IDIV, criado pela própria B3. Ele também é muito semelhante aqui à formação do Ibov, mas ele é composto por 50 empresas, ou seja, as de maior volume pagadoras de dividendos. Olha, você sabia disso? É muito legal. Eu até coloquei aqui, olha, eu tenho aqui no meu Profit Pro, na minha plataforma de negociação e plataforma onde eu faço as análises gráficas, aqui está a análise gráfica aqui da estratégia Vasco Freeway, que é uma média móvel de 72 períodos, de banda de Bollinger, com 4 bandas de alta, de 1 desvio padrão, 2 desvios, 3 e 4 desvios de alta e 4 desvios, que são as paralelas das bandas de Bollinger, superior e inferior, de baixa. Então me dá um sinal aqui de quais ações que estão com preço barato na baixa, abaixo dessa média anual de 1 ano, abaixo da média 2 de 72 meses, tá certo? E também uso o High Low Activator para mostrar a reversão de tendência para que eu compre barato e venda caro, em operações do tipo swing trade de médio, também às vezes até mais longo prazo. Porque eu não simplesmente compro barato e vendo caro. Eu compro barato, faço vendas de call para vender mais caro e vou rolando, fazendo rendas extras e também apurando um preço médio. Quando eu apuro um preço médio, ele me dá uma visibilidade de fazer operações mais assertivas, porque eu já estou com preço médio reduzido, tá certo? Então é muito interessante. Mas veja outros vídeos do canal, não é foco deste vídeo. O foco deste vídeo é te mostrar o DIV e por que é importante você conhecer. Principalmente se o seu foco é conhecer empresas boas pagadoras de dividendos. A própria B3 fez uma análise das principais empresas boas, não estou dizendo boas no sentido de que paga bons dividendos, empresas que estão numa situação estável, dando lucro, distribuindo lucro com os acionistas. Então, essas empresas, e dividendo é de uma forma ampla, porque praticamente você recebe proventos em três modalidades. Você recebe bonificações em ações. As bonificações também é uma espécie de dividendo, porque a palavra dividendo é você distribuir, dividir o seu lucro com os seus acionistas, com os sócios da empresa. Então, bonificação é uma forma de dividendo, dividendo é uma forma de dividendo, juros sobre capital próprio é uma forma de dividendo. Tudo isso revertido em reais são o que você recebeu em dividendos. Bonificação você recebe em ações. Então, se você tem lá 1.000 ações, por exemplo, da Petrobras, e ela decidiu pagar 10% em bonificação, ela poderia decidir pagar em dividendos 10% em dinheiro ou 10% em ações. Vantagens para a companhia é que quando ela distribui em ações, para você que é acionista, é ótimo. Você tinha 1.000 ações a um preço médio de R$20, recebeu lá 10% das ações, recebeu 100 ações de graça, porque você recebeu bonificação, o preço é de graça. Entra na sua custódia, mais 100, ficou com 1.100, e o seu preço médio já não é mais 20, é 19 e alguma coisinha lá, tá certo? Já baixou o seu preço médio automaticamente pela B3, automaticamente na sua corretora. O dividendo, quando ele é pago na forma de bonificação, não sai dinheiro do caixa da empresa, sai, na realidade, dinheiro do caixa da empresa para investir em novos projetos na companhia, expansão da fábrica,
novos investimentos, novos ativos serão adquiridos ali como patrimônio da empresa. Isso faz com que esse valor de 10% aumente em 10% o capital social da empresa. Perfeito? Então, ela emitiu 10% de aumento no seu capital social e distribuiu em ações aos acionistas. Simples assim. O dividendo é quando ela decide pagar em dinheiro, sai dinheiro do caixa, esses mesmos 10%, por exemplo, sai 10% do caixa, mas é retido na fonte lá na empresa 15% de imposto de renda e entra na nossa conta em dinheiro isento de imposto de renda. É assim que funciona. E quando entra na sua conta esse dividendo isento de imposto de renda, ele é um retorno sobre o seu capital, sobre o seu investimento. Então, se você tinha uma ação que valia 20, recebeu R$1, o teu preço médio agora na bolsa continua 20, mas o seu controle passa a ser 19. Então, você tem que ter um preço médio administrado para você tomar decisões. Perfeito? Agora, juros sobre capital próprio. É o mesmo dividendo, mas é uma antecipação. O dividendo ele é pago normalmente no fechamento do balanço, que pode ser trimestral, semestral ou anual. Normalmente é anual. Mas as empresas apuram resultados mensalmente, trimestralmente, bimestral, semestral. Quando ela faz, por exemplo, uma apuração no seu balanço trimestral e já viu ali que tem uma reserva para pagamento de dividendos, exemplo, de 10%, então ela sabe que no próximo trimestre também pode ser que tenha mais algum percentual, e mais outro, no final do ano tem uma estimativa de pagar 10% de dividendos, ela toma a decisão de antecipar e pagar, por exemplo, como juros de capital próprio, daqueles R$10 previstos, R$1 como juro de capital próprio no primeiro trimestre, no segundo trimestre ou no segundo mês, mais R$1, mais R$1, mais R$1. Antecipa para você, por ser acionista, o seu dividendo, que seria de R$10, ela está antecipando R$3, lá na frente provavelmente você vai receber 7. Mas quando sai esses R$3 do caixa da empresa, ele sai como despesa, porque ainda não é uma apuração de dividendos. Ele sai como juros de capital próprio, isento de imposto de renda para a empresa, mas quando entra juros sobre capital próprio na nossa conta, aí sim, o governo não é bobinho, né? Aí ele faz a retenção desses 15% na nossa conta. Então, no lugar de receber R$1, você vai receber ali 85 centavos, tá bom? Eu quis dar esse panorama porque muita gente pergunta por que eu faço preço médio, por que essa historinha lá de preço médio que eu faço ali na minha estratégia Vasco Freeway. Mas é isso que eu quis te mostrar. Então, dividendo, proventos, bonificação, juros sobre capital próprio, é importante você exercer um bom controle das suas ações e da sua carteira. Mas eu quero lhe mostrar a importância de você conhecer o IDIV, tá bom? O IDIV eu vou lhe mostrar aqui na planilha da estratégia Vasco Freeway. Eu já relacionei ele aqui. O IDIV é um índice que está aberto ali, tá certo? Vocês viram lá na plataforma, tem gráfico, tudo normal, mas ele não é comercializado. Mas eu até imagino que em breve algum fundo vai absorver esse IDIV e vai fazer como um IBOV, até porque já existe lá, já existe um IDIV 11, semelhante a um BOVA 11. Existe já até o código lá do ticker, o ativo, já existe um código para esse fundo chamado IDIV 11, mas ainda não é comercializado. Mas eu imagino e espero que seja em breve. Funciona assim. Como ele é formado por 50 empresas pagadoras de dividendos, existe todo um critério para definir quais são essas 50 empresas. São 50, tá bom? São 50 empresas. Se você der um Google lá na B3, em notícias, informações lá sobre o IDIV, você vai ter ali com clareza as explicações, tá bom? É importante. Qual o critério para entrar uma empresa no IDIV, qual o critério para sair? O limite é 50. O IBOV não tem um limite. Você pode ser em 200, 50, 40, 30. Não tem um limite definido. Já foi 94, 92, 89, já foi 75. Hoje está em 88, mas aqui tem um limite, 50, então tem regras. Mas olha que legal. O IBOV, se você olhar agora, aqui na estratégia Vasco Freeway, se você já conhece, sabe dessa linha do IBOV, nos últimos 12 meses,
O Ibov está neste momento na cotação em tempo real a 100.268 pontos, numa baixa de R$1, de 1,57% de baixa. Aqui são as bandas de Bollinger da estratégia Vasco Fruei para 100% das ações que compõem o Ibov. O preço médio de 72 períodos está em 105.698 pontos. E a cotação está em 100 mil, indo para um alvo, se continuar caindo, de 96 mil pontos, que é a segunda banda de Bollinger da estratégia Vasco Fruei e também do indicador banda de Bollinger. Então fica dentro de um túnel ali do segundo desvio padrão de baixa e o segundo desvio padrão de alta. Então eu chamo isso de um túnel, tá certo? Então ele está aqui na segunda banda de Bollinger de baixa, ou seja, o mercado nesse momento da Bolsa de Valores brasileira está num ciclo de baixa, normal, depois ele vai voltar para o alto, ciclo de baixa, alto, baixa, alta, normal. Porque grande parte das ações que compõem o Ibov estão num ciclo de baixa também. Ele já começou a dar hoje está em baixa, mas já começou a dar uma voltadazinha ali, ele chegou a estar aqui como alvo em 92 mil pontos, já recuou aí nos últimos dias, o alvo está em 98 porque está em baixa. Numa altazinha qualquer ali, ele volta aqui para aqui e começa a subir e volta para o ciclo de alta. Mas olha o comparativo que eu quero mostrar a vocês. O IDIV. O Ibov nesse momento está no último ano com uma baixa de menos 17% no último ano. Normal, porque está num ciclo de baixa, tá bom? Nos últimos 6 meses, 13% de baixa. Nos últimos 3 meses, o Ibov está em 3,7% de baixa. Mas dá uma olhada no DIV. No DIV, olha que legal. O DIV está apenas com 8,2% de baixa. Ele está melhor posicionado do que o próprio Ibov, porque tem ações que pagam dividendos. Se pagam dividendos, estão numa boa situação, estão dando lucro, estão dando resultado. No Ibov tem empresas de todo tipo que pagam dividendos e não pagam dividendos, mas fazem um bom volume de negócio para a B3, por isso elas estão no Ibov. Algumas pagam 0 de dividendos, algumas pagam menos de 3%, menos de 5%, menos de 6%, entendeu? Então, por isso que esta aqui com os critérios da B3 são empresas que realmente estão mais estáveis do que aquelas outras, que também elas fazem parte, algumas fazem e outras não fazem do Ibov, que estão aqui no IDIV. Basta olhar ali naquela lista que eu mostrei aqui para vocês, olha, a lista do IDIV está aqui, olha. São todas essas empresas, tem empresas do Ibov e outras que não são do Ibov. Elas estão ranqueadas aqui, ó, são empresas do IDIV. Assim como nós temos as do Ibov aqui, temos também as ações aqui do Ibra, que é toda a B3, mais importantes da B3, por volta de umas 300 empresas ali. As BDR são as empresas do exterior, negociadas na Bolsa Americana, que estão aqui, que você pode comercializar também aqui no Brasil, tá certo? Ranqueadas aqui também. E agora eu coloquei também aqui o IDIV para te mostrar que você tem uma possibilidade de olhar empresas bem ranqueadas aqui em volume de negócios para você escolher empresas ali para a sua carteira. Não quero recomendar nenhuma, eu só quero dizer que você tem que conhecer o IDIV, saber que tem empresas boas pagadoras, empresas que pagam dividendos estão num resultado bom, provavelmente na alta, provavelmente lateral, não estão em baixas fortes. Nos últimos 6 meses, 6,3 de baixa contra 13 do Ibov. No último mês, 1,1 de baixa contra 3,7 do Ibov. Não é interessante você saber disso? É muito importante isso. E eu não vejo a hora, o dia que tiver um índice IDIV 11, vai ser, eu entendo, minha visão, não estou fazendo nenhum tipo de apologia aqui, mas na minha visão, eu estou falando aqui para vocês abertamente, como investidor que sou há mais de 15, 20 anos na Bolsa, criei esse indicador, criei essa estratégia para mostrar os melhores momentos de comprar e vender ações, melhores momentos de você escolher empresas de bons dividendos, você tem aqui o dividend yield, tá certo? Por exemplo, vamos pegar aqui agora, para você ter uma ideia, você já entendeu o IDIV, tá certo? Mas eu quero lhe mostrar agora, vamos imaginar que você quer escolher empresas boas pagadoras de dividendo. De cara, eu não quero empresas que estão numa condição de tendência de baixa.
A tendência de baixa, eu defini na minha estratégia, meu critério, minha análise, minha visão estratégica de muitos anos, é de que quando um ativo, no seu preço anual, de um ano atrás, em relação à cotação atual, então um ano atrás ele estava aqui, num determinado patamar, pelaquela linha azul lá da média móvel que está lá no gráfico, se ele está num desvio padrão em relação de variação do preço de hoje, de 15% acima da cotação atual, ele está numa tendência de alta. Se ele está 15% abaixo da cotação atual, ele está numa tendência de baixa. Tendência, para mim, é uma coisa forte, visão anual. Ciclo é uma coisa mais curta, 72 períodos, eu uso essa estratégia, ou seja, dentro desse um ano de desvio padrão de 15 acima, 15 abaixo, ele pode ter aqui ciclos de baixa, de alta. Até 15, ele está dentro aqui dos ciclos normais, que eu entendo que eu formo um túnel de 15 de desvio padrão aqui. O que está dentro desse túnel são ciclos normais de alta e de baixa. Tá certo? Só para te mostrar, porque muitas pessoas perguntam, me explica melhor como é que você avalia. É assim, avalio dessa forma. Mas então, por exemplo, eu quero tirar deste ranking aqui as empresas que estão numa tendência de baixa. Veja bem. Já tirei empresas que estão ali, às vezes eu falo empresas porcaria, que estão ali na baixa agora. Vai ser boa empresa? Vai sair da porcaria? Vai. Vai levar semanas, meses, ou até não volte tão cedo, tá bom? Então é isso, eu já selecionei aqui empresas melhores posicionadas. Mas caramba, tem empresa pagando zero, menos de 3%. Então vamos fazer um filtro aqui. Dividend yield é calculado na minha estratégia, nesta planilha, em tempo real. Certo? Em tempo real. O que foi pago de dividendos em reais está aqui e o dividend yield está aqui, em tempo real. Basta dividir o que recebeu em dividendos pela cotação atual, dá o dividend yield. Perfeito? É assim que funciona. Mas eu quero somente selecionar empresas cujo dividend yield não seja zero. Bom, não seja zero, não seja de 0 a 3%. Eu vou até deixar de 3 a 6, 6 a 12, 12 a 18. Vamos selecionar aqui agora. Olha, já filtrei aqui empresas que estão pagando entre 3 e 6%. Já fez um ranking legal aqui de empresas boas pagadoras de dividendos em tempo real. Você não precisa ficar procurando na internet quais são as melhores pagadoras de dividendos, quais empresas que são o top 5. Tá certo? As empresas 10 melhores, 3 melhores, 5 melhores, 50 melhores. Aqui na estratégia, em tempo real, eu pego essa informação diretamente da B3, o que foi pago em dividendos, e faço o dividend yield aqui. Basta você olhar o filtro aqui. Tá certo? Então são essas empresas aqui que você deve analisar para tentar pôr na sua carteira, tá certo? Tem muitas empresas boas. Aí você vai lá fazer uma análise fundamentalista, já clica direto aqui no IC, vai direto, veja se tem DataX clicando aqui no DataX, ou seja, uma ferramenta que eu quero lhe ensinar a investir corretamente na bolsa, sair de algumas roubadas ali, de entrar em ação que está com ciclo de buy, fazer uma venda de put. Vai ficar uma premiação legal, comprou na hora errada, fez a venda de put na hora errada, vai ganhar um bom prêmio. Porque você pode fazer venda de put em qualquer momento. Mas numa empresa que está uma tendência de baixa, você será exercido e vai continuar caindo, vai ficar triste, frustrado, depressivo. Eu não quero isso para você. Eu quero que te dê uma margem maior de segurança de acerto. Risco você sempre terá. Eu não chamo de sem risco os ativos. Tá certo? Existem operações que eu chamo até de sem risco. Uma venda coberta de call, quando você já está no lucro, por exemplo, eu estou aqui nessa empresa aqui, ó, já num lucro de 7%. Aqui, ó, num lucro de 7%. Por exemplo, fazer uma venda de call com mais 5% acima no strike superior e ainda ganhar um prêmio por isso, e não for exercício, ganhei o prêmio, continuo com a ação. Mas se eu quero na realidade fazer ali uma saída a mercado, estando no lucro, eu posso também fazer, se tiver na condição de saída com lucro. Melhor momento de vender, melhor momento de comprar, até mesmo comprar no mercado quando está bem barato, terceira ou quarta banda de baixa, tá certo? Ou fazer vendas de put lá na segunda, terceira banda para comprar mais barato. Bom, eu não quero alongar muito este vídeo, mas eu queria te mostrar. Não tem conhecimento dessa estratégia?
é um novo método que eu estou colocando para você. Faça um teste grátis dessa planilha. Depois o custo mensal é bem baixinho. Ainda você vai ganhar uma planilha para fazer a gestão do preço médio da sua carteira. Isso é muito importante também para você. Tem outros vídeos do canal que eu mostro tudo isso a você, tá bom? Então, por hoje é só. Eu queria dizer isso a você, que é importante você fazer gestão do seu preço médio, é importante você conhecer ali o IDIV, as ações que fazem parte do IDIV, que foram criadas pela própria B3. Muito poucas pessoas não conhecem isto, e eu quero lhe mostrar, porque aquilo que para mim é intuitivo, tá certo? Aquilo que para mim, nas minhas decisões, da minha carteira de ações, para mim já é intuitivo ao longo de muitos anos, olhando, tomando decisões. Então, eu, na realidade, bato o olho e já me posiciono, mas eu estou passando a minha forma intuitiva de tomar decisões para esses algoritmos aqui da estratégia, como quem está em baixa, quem está em alta, quem está no momento lateral, ações de médio risco, baixo risco, ações para você ficar fora dela no mercado. Olha essas ações aqui, por exemplo, estão com 31% de baixa nos últimos 12 meses, 30% esta. Então, evita, tá certo? Ela vai voltar, vai. Olha essas aqui, olha, com alto risco, mais de 57% de baixa nos últimos 12 meses. Olha essa outra aqui, mais de 21%. Evitar. Esta daqui, olha, nessa aqui é médio risco, mais de 50%. Essa outra aqui, ó, mais de 47%. Então, é importante. Agora, as demais em alta, as demais lateral, são empresas que estão ali no risco normal. Não tem ativo sem risco, tá bom? É isso. Faça um teste grátis da planilha. Abaixo da minha imagem tem um e-mail, tá bom? E você solicita, eu vou te dar um teste grátis de 15 dias. É importante, é necessário, é importante que você tenha o Profit Pro, porque ele é o provedor de informações aqui para a estratégia em tempo real, cotação e outros parâmetros que eu utilizo em tempo real direto da B3, vem através do RTD, de uma tecnologia Microsoft, que sincroniza a minha planilha com o Profit Pro, que está sincronizado com a B3, perfeito? E a planilha de acompanhamento dos seus projetos de call e de put, elas fazem parte na modalidade de contratação da planilha anual. Ela é um bônus que eu te dou. Não vou nem mostrar agora, que não é o propósito desse vídeo. O propósito maior do vídeo foi atualizá-lo a respeito da Petrobras no pagamento de dividendos e também mostrar a você o IDIV, que eu acredito que para muitos de vocês foi uma novidade e você vai tomar essa decisão, tá bom? Falei também aí sobre a comercialização em outros vídeos de ações internacionais da Bolsa de Nova York. Agora não precisa abrir conta lá, não precisa ter corretora lá, banco lá, mandar dólar para lá. Você faz tudo direto na B3. Tem um vídeo que eu fiz há uns dias atrás sobre Bolsa de Valores americana agora no Brasil. Na B3 você faz comercialização igualzinho qualquer outra ação, numa ação de Nova York, lá, Google, Netflix, Amazon, qualquer ação americana lá, tá certo? A própria, eu citei lá, o próprio Mercado Livre, que está na bolsa, listado na Bolsa de Nova York, você negocia aqui, pagam dividendos mais tímidos, porque lá a sua exposição está em dólar, que é muito bom também. E você tem também, tipo o BOVA11 aqui, ó, o IVVB11, tá certo? Que ele está lastreado também em dólar, está exposto em dólar. E aqui no Brasil, nossa exposição é em reais. Então, é isso. Veja outros vídeos, eu começo a falar 10 vídeos num vídeo só aqui e fica muito longo. Mas eu quero sempre também estar lhe abençoando, porque eu sou abençoado por Deus, porque eu peço essa bênção todos os dias a Ele. E quero que você receba essa bênção agora, em nome de Jesus, que você seja abençoado aí, a sua vida, a sua casa, a sua família, seus negócios, e mantenha sempre Deus em primeiro lugar na sua vida, e você vai se dar muito bem. Com as suas mãos, com a sua força, você não é ninguém, eu não sou ninguém, sou nada perto do que Ele pode dar. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus e maiores do que os seus para você, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Espero ter contribuído e ter evoluído aí o seu conhecimento sobre a Bolsa de Valores. Até mais.